depois de uma quantidade enorme de curas, de pessoas que o procuravam e que se arrojavam a ele para o tocar, para serem curadas, depois que espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Depois de advertir a todos severamente, que não o expusessem à publicidade, à baratice daquelas divulgações mágicas que só distraem a mente do significado real do encontro com ele. Depois disto, ele subiu a um monte e chamou os que ele mesmo quis. Subiu a um monte e chamou os que ele mesmo quis. E esses que ele chamou e que chamou porque ele mesmo os quis chamar, vieram para junto dele. Então Jesus os designou para estarem com ele e para os enviar. Estarem com ele e os enviar. Estarem com ele e os enviar. É um carregá-lo enquanto se vai, pregando, exercendo autoridade, expelindo demônios. E aí, esses são Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelotes e Judas, que foi também quem o traiu. Mas o que eu quero que você preste atenção é nisto. Ele chamou os que ele mesmo quis. Chamou os que ele mesmo quis. E olha só, os que ele quis e os que ele chamou. Ele chamou gente até que haveria de traí-lo. Então, ele chamou Judas Iscariotes, chamou os que ele mesmo quis. E eu fico pensando que se Jesus é Deus, como os cristãos dizem, creem, e eu creio, pode olhar para mim e saber que eu creio que Jesus é Deus e que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que ele e o Pai são um. Eu creio. Mas se é assim como eu creio, como você talvez diga que crê também, aqui está designado um modo de apreciar com clareza o tipo de escolha que Jesus faz em relação à natureza humana, às pessoas. Porque, como eu disse, se Jesus é Deus, o que está dito aqui é: ele chamou os que ele mesmo quis. Aí chama, ali tem uma lista de pessoas, não tem ninguém especial. Talvez o mais especial de todos tenha sido aquele que o traiu. O mais inteligente, o mais culto, o mais articulado, o mais politizado, o mais ideologizado, talvez. Mas ele chamou os que ele mesmo quis. E eu fico lendo os evangelhos e observando as escolhas de Jesus. O que é que ele quer? Quem ele quer? Quem ele chama? Quem ele procura? Quem ele não procura? E eu observo que existem aqueles que ele não procura mesmo,
e que são as autoridades, as potestades políticas, espirituais, os que governam a vida dos homens, ele nunca as procura. Você não vê Jesus batendo na porta de nenhum desses caras. Você até vê alguns desses indivíduos procurando, especialmente os melhores, como Nicodemo, que era um cara do bem e que carregava vaidades que ele tinha apelidado de responsabilidades que agora escondiam as suas vaidades para ele ocupar os postos que ocupava, com menos conflito na consciência, embora ele tivesse muitos conflitos na consciência. Esse homem procura Jesus à noite, mas a gente não vê Jesus batendo na porta de ninguém do Sinédrio, nem na porta de Herodes, nem na porta de Pilatos, nem marcando audiência com nenhum procônsul para pedir algum favor, alguma proteção, para advertir de alguma trama contra ele. Não vemos. Muito menos na perspectiva de dizer: vou procurar essa autoridade, porque se esse cara se converter a mim, a minha vida vai ficar muito mais fácil na cidade. Não vemos em lugar nenhum. Nós também não o vemos procurar um ambiente religioso fanático, como por exemplo o da seita dos fariseus. Nós não vemos. Indo Jesus encontrar-se ou buscando um diálogo com a seita dos fariseus, Jesus os procurou e lhes propôs. Não existe isso. O que a gente vê é esse grupo perseguindo Jesus. Aonde Jesus vai, eles vão, ou eles têm representantes, ou eles se deslocam quilômetros, às vezes de Jerusalém ao extremo norte da Galiléia, só para encher o saco. Ou mandam grupos, ou designam pessoas para fazerem um papel que eles querem que seja feito. Isso aí a gente vê, mas Jesus não as procura. Jesus faz até concessões. Ele é encontrado jantando na casa de um fariseu chamado Simão o leproso, e que tem cabeça de fariseu, mas o chamou. E Jesus aceitou o convite. Ou a gente vê em Lucas 14, Jesus presente na casa de alguma figura religiosa do tipo aparatosa, com convidados aparatosos, que procuravam os primeiros lugares, isto, aquilo. É só ler lá em Lucas 14. O diálogo que você vê as mentes que estavam presentes. Você vê que convidado, ele aceitou esse convite. Mas não era o que ele mesmo queria, não era o que ele proporia. É onde ele faz a concessão de estar. Você vê, por exemplo, que as escolhas dele não têm nada a ver com ideologia de nenhuma natureza, nem política, nem religiosa, nem financeira. Porque nesse grupo que ele chama tem Simão Zelote, que era um cara de esquerda. Esquerda declarada, tão declarada que o apelido dele, mesmo no grupo de Jesus, é Simão do Partido X. Porque tão engajado ele tinha sido naquele projeto todo, ou ainda tinha o frisson daquelas expectativas. Então, o critério pelo qual ele chama ou não chama não tem nada a ver com categorizações político-ideológicas ou econômicas. Porque, de um outro lado, no mesmo grupo, tem Mateus, o coletor de impostos, abominado pelos zelotes, e que foi chamado porque Jesus mesmo quis. Trabalhava para os romanos até então. Assim como
Ele chamou a empresários, como Pedro, Tiago e João, que tinham uma pequena empresa em Tiberíades de pesca, iniciativa privada. A gente poderia dizer que Mateus, como coletor de impostos, era um funcionário público com acesso a propinas desmedidas, a petrolões. Mas quando ouviu Jesus e encontrou Jesus, sofreu uma mudança. Então a origem fica totalmente dessignificada. O passado, essas coisas todas. Mas, por exemplo, nós não vemos Jesus querer livremente ir procurar alguns desses que são os que determinam o modo como o próximo existirá ou viverá. Esses, quando querem falar com Jesus, vão atrás. Procuram, se metem, chegam, interrompem uma conversa, vão atrás. Frequentemente ele lhes dá acesso, ou lhes dá acesso, mas colocando diante deles questões que os constrangem, ou que os calam, ou que os emudecem, ou que os revoltam com vontade de matá-lo, mas sem possibilidade de o fazer. Ora, aqui se diz, Jesus chamou os que ele mesmo quis. Quem são os que ele mesmo quis? E a gente fica olhando e são pessoas pobres, na maioria das vezes, são pessoas simples, não são pessoas de nobre nascimento, são mulheres que naqueles dias, mais do que a gente consegue conceber hoje, eram discriminadas ao extremo e diante dele tem uma primazia, uma importância enorme. São filhas de privilégios extraordinários. Declarar-se que um rabino, humanamente falando, como Jesus tinha entre os seus melhores amigos algumas mulheres amigas, íntimas, que sentavam aos pés dele, que tinha essa intimidade do toque, era inconcebível naqueles dias. Mas ele mesmo as quis. Quando ele disse a fariseus importantes e religiosos autoexaltados, em verdade eu vos digo que muitos publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus, ele está determinando uma escala do que a ele é preferencial. E a gente poderia sair mencionando uma quantidade infinda de exemplos e de demonstrações disto através de pessoas reais, de personagens concretos, com histórias concretas que ilustram muito bem a ecleticidade total dessa escolha. Como ela não tem padronização, como ela não sofre nenhum tipo de clonagem, como ela é livre. Todavia, fica claro também, que não fazem parte do grupo de risco de graça maior, de inclusão mais simples, esses que se colocam como os reis do exemplo, esses que dizem nós é que conhecemos a Escritura, nós é que sabemos quem é o Messias, nós é que sabemos da lei de Deus, essa plebe não sabe. Esse pessoal está mais longe do que todo mundo. Os profissionais da busca, os que vendem informações, os que dizem que sem a informação eles estão perdidos, no Evangelho são os que ele raramente escolhe. Aliás, ele não escolheu ninguém desses. Esses aí tiveram que fazer um outro caminho. O único desses que a gente pode dizer que foi escolhido no tapa foi Saulo de Tarso, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que fazia parte desse grupo de acadêmicos xerifes e homicidas
e que pegou cartas para justiçar, para prender discípulos de Jesus e obrigá-los a blasfemar e até condená-los e até matá-los, executá-los ou entregarem a esses indivíduos para que assim fossem justiçados, sentenciados e mortos. Pois bem, esse indivíduo é atropelado, é o único, de cujo atropelo a gente fica sabendo. Mas você lê os evangelhos e você não vê ocorrências, recorrências, ou nada que se assemelhe ao seguinte: e sabendo Jesus que tratava-se de uma pessoa importante, disse: alcançá-la-ei, para que ela se transforme numa grande divulgadora da minha causa. Ora, ao contrário, a gente começou dizendo que ele estava acabando de fazer uma exortação para que não expusessem a publicidade, para que não barateassem nada disso, para que não transformassem a graça em grito marqueteiro, para que não transformassem milagres em eventos, acontecimentos e pretextos. É o oposto. O Espírito de Cristo é outro. Agora, ouvindo apenas essas poucas coisas que eu disse até aqui, com vagar, calma, serenidade e simplicidade de quem entrou na sua casa e bate um papo, eu pergunto a você: por que você, pelo fato de pertencer a um grupo religioso, se sente uma pessoa que, de maneira muito especial, Jesus quis ou Jesus quer? Se justamente esse grupo de pessoas que assim se sentiam nos dias dele foram as que ele não quis, as que ele não buscou, as que ele não chamou, as que ele não foi atrás. Por que você acha que mudou tudo? Que Deus mudou depois que você se religiosizou? Se o Evangelho mostra uma outra dinâmica de escolha, um outro quis da parte de Deus em Cristo, eu te digo e te afirmo que Deus em Cristo continua a buscar o mesmo tipo de gente. Ele aceita aqueles que o procuram com o coração quebrantado, se deixaram de lado a arrogância dos seus saberes, das suas presunções, dos seus moralismos, das suas certezas, das suas arrogâncias, e se vieram quebrantadas, querendo nascer de novo e não apenas saber como é isso. Ele as acolhe. Mas não são esses que ele procura. Ele procura para seus adoradores os que o adorem em espírito e em verdade. E gente que o adora em espírito e em verdade começa na vida sendo sincera com o próximo, consigo mesma. São pessoas que não se escondem, que botam a cara para fora, que dizem o que pensam, o que sentem e o que são. Porque se eu não puder me relacionar em espírito e em verdade com o meu próximo, com a minha mulher, com os meus amigos, como é que eu vou me relacionar em espírito e em verdade com Deus? Ou como eu serei uma pessoa tão sincera com Deus enquanto sou tão insincero para com o meu próximo? Se o que qualifica o meu amor por Deus é o meu amor pelo meu próximo. Se o que qualifica a minha relação com Deus é a minha relação para com o meu próximo. Como? Quem te deu autorização para inverter esse querer de Cristo? Ele chamou para si mesmo os que ele mesmo quis. E não tem nada a ver com nenhum critério a não ser aquele da vontade soberana dele. Ele é que sabe quem ele quer. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco. Segundo lugar, embora no meio desses grupos possa haver um que seja diabo,
e Deus tem as razões para deixar um diabo andar entre irmãos, é salutar para os irmãos ter um diabo que ande na vizinhança, como foi o caso de Judas, mas a maioria não é diabo. A maioria, ou todos, são gente boa, capazes de equívocos, têm seus traços de personalidade, têm seus níveis de compreensão, de percepção, de entendimento, de engajamento imediato, têm seus tempos, vivem cada qual os seus processos. Nenhum deles é clonado e feito a imagem e semelhança do outro. Cada um é um indivíduo e ele mesmo os quis. E quis Maria Madalena, e quis Lázaro, e quis Marta, e quis Maria, e quis a mulher do irmão de leite de Herodes, e quis tantos pobres, tantos simples, quis tanta gente, e as buscou, e acerca delas dizia aos seus discípulos: é importante que prossigamos, porque existem outras pessoas em outras aldeias. Não era nem em outras metrópoles, era em outras aldeias. Aldeias. Vamos lá. A esses ele buscou. Mas quando ele chega em Jerusalém, ele chora, olhando para o templo, para a cidade. Ele chora e diz: quantas vezes quis eu ajuntar-te, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. E disse: agora eu estou aqui para isso, porque não se concebe que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Religião, religião, que matas os profetas. Templo, templo, que matas os profetas. Igreja, 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 que matas os profetas. E rejeitas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu te reunir como a galinha junto aos seus pintinhos, mas tu não quiseste. E agora tu vais ficar sem Deus, vais ficar oca, até que tu te convertas e diga: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Tem gente aqui que faz parte dessa Jerusalém que gera para a escravidão, como Paulo diz em Gálatas 4. Dessa Agar espiritual que gera para a escravidão. Cheio de gente aqui, filha dessa Jerusalém que mata profetas e rejeita os enviados. Não quer ouvir a palavra, que não se deixa aconchegar. E Jesus só vai aí para morrer. E faz poucas visitas, todas elas são tratadas com hostilidade. Recebido com hostilidade. Agora, ele escolhe os marginais, as Galileias dos gentios, dos pagãos, aonde as pessoas recebem, aonde aqueles que não o procuravam o acolhem e o recebem, onde ele é encontrado pelos que não buscavam por ele. Foi assim então, assim como é assim agora, como é assim hoje. São justamente aqueles que pessoalmente não se incluem, que ele mesmo os quer e ele mesmo os chama. Chama hoje. E te chama, não importa a categoria do teu grupo, ele te chama se você puder vir. Viver e existir em espírito e em verdade. Esse é o critério, são esses que ele busca, são esses que ele quer. Gente sincera, honesta, franca, que queira adorá-lo em espírito e em verdade, e tratar o próximo em espírito e em verdade. Jesus, por favor,
Permite que a simplicidade do Evangelho, da vontade revelada de Deus, encarnada de Deus em Cristo Jesus, seja percebida, que o espírito da palavra seja entendido, para que nós sejamos salvos do empedramento e para que não fiquemos confinados e nem nos aprisionemos nas Jerusaléns amuralhadas que só matam profetas e rejeitam aqueles que lhes são enviados. E perdemos a oportunidade do Espírito, porque não estamos junto a Ti, Jesus, com o coração quebrantado, sem olharmos para o lado, sem nos compararmos, sabendo que Tu nos chamarás conforme Tu quiseres. E aqueles que Tu queres, Tu chamas, e os que Tu chamas devem vir para junto de Ti. Devem vir para junto de Ti. Eu peço que hoje milhares estejam ouvindo a Tua voz. Gente que dizia, eu não serei chamado jamais, eu sou um daqueles que foram categorizados abomináveis, mas o Senhor chama os que Ele mesmo quer e quer que você venha para junto dele. Senhor, traze para junto de Ti agora a milhares e milhares, espalhados pela terra, onde quer que esteja. Eu vejo a Tua palavra sendo semeada e dando fruto milagroso no coração de pessoas em toda a face da terra. Em nome de Jesus. VNV TV, o canal é você.